Você pode ter dinheiro, pode ter uma rotina cheia, pode ter pessoas ao seu redor, pode ter sonhos, metas, conquistas e ainda assim deitar a cabeça no travesseiro sentindo que falta alguma coisa. Existe um vazio que muita gente tenta esconder, mas que continua ali, silencioso, profundo, insistente. Um vazio que aparece quando a festa acaba, quando o celular silencia, quando a casa fica quieta, quando ninguém está olhando. E talvez o mais assustador nisso tudo seja perceber que esse vazio não desaparece só porque a vida parece estar andando. Billy Graham chama isso de uma grande procura, uma busca constante, um sentimento de falta, um vácuo espiritual que oprime o homem e o faz clamar por orientação, consolo e paz. Tem gente que aprendeu a funcionar com esse buraco por dentro, sorrir com ele, trabalhar com ele, conviver com ele. Mas uma alma vazia continua vazia, mesmo quando a aparência diz o contrário. E é exatamente sobre isso que precisamos falar hoje. Porque, talvez, o maior problema de muita gente não esteja do lado de fora. Talvez esteja dentro. Talvez a dor mais profunda não seja financeira, nem emocional, nem social. Talvez seja espiritual. Existe uma procura dentro do ser humano, uma busca que nem sempre conseguimos explicar com clareza. É como se a alma soubesse que está faltando algo, mesmo quando a mente ainda não conseguiu dar nome a isso. Por isso, tanta gente vive correndo. Correndo atrás de mais dinheiro, mais prazer, mais reconhecimento, mais movimento, mais barulho, mais distração. Não porque tudo isso seja necessariamente ruim, mas porque muita gente acredita, ainda que em silêncio, que a próxima conquista finalmente vai preencher o que está faltando. Só que quase nunca preenche. O homem moderno aprendeu a ocupar a agenda, mas não aprendeu a descansar a alma. Aprendeu a produzir muito, a consumir muito, a se distrair muito, a conhecer muita coisa, mas ainda assim continua carregando um vazio interior que nada parece resolver. E então ele tenta mais uma vez: mais trabalho, mais metas, mais compras, mais entretenimento, mais relacionamentos, mais correria. Como se a alma pudesse ser saciada com excesso de movimento. Mas não pode, porque ocupar a mente não é o mesmo que preencher o coração. Distrair-se não é curar-se. Fugir do silêncio não é encontrar paz. Na verdade, muita gente não suporta o silêncio justamente porque é nele que a verdade aparece. Quando o barulho termina, a alma começa a falar. E o que ela diz, muitas vezes, é difícil de ouvir. Ela diz que ainda está cansada, que ainda está perdida, que ainda sente falta de algo que este mundo não conseguiu entregar. E aqui está uma das maiores ilusões do nosso tempo: acreditar que o progresso exterior resolve o colapso interior. A humanidade avançou em tanta coisa. Temos mais tecnologia, mais conforto, mais acesso, mais informação, mais velocidade. Sabemos mais, vemos mais, conseguimos mais. Mas será que estamos realmente melhores por dentro? Será que toda essa evolução externa curou o medo humano? Curou a inveja, a cobiça, a culpa, a ansiedade, a solidão, a confusão da alma? A resposta está diante de nós todos os dias. O homem aprendeu a construir coisas grandiosas, mas continua incapaz de governar o próprio coração. Aprendeu a conquistar o mundo à sua volta, mas não conseguiu vencer o vazio dentro de si. E isso mostra que o problema humano não é só falta de estrutura, nem só falta de oportunidade, nem só falta de conhecimento. Existe algo mais fundo. Existe uma ruptura dentro do ser humano. Existe um buraco que nem o sucesso, nem o prazer, nem a inteligência, nem o conforto conseguem fechar de verdade. O próprio livro insiste nisso ao dizer que, mesmo com liberdade política, instrução e padrão de vida mais alto, o homem continuou infeliz, com a cabeça cheia de conhecimento e a alma cheia de vazio. Talvez por isso
tantas pessoas tenham tudo para parecer felizes e ainda assim se sintam vazias. Porque é possível subir de nível por fora e continuar em ruínas por dentro. É possível conquistar aplausos e continuar sem paz. É possível estar cercado de gente e ainda se sentir sozinho. É possível ter acesso a tudo e não encontrar aquilo que realmente importa. E tem outro sinal dessa vacuidade que quase ninguém leva a sério: o tédio. Muita gente pensa que tédio é só falta do que fazer. Mas talvez o tédio revele algo muito mais profundo. Talvez ele seja um sintoma de um interior desconectado do seu verdadeiro sentido. Quando tudo perde a graça rápido demais, quando nada sustenta, quando a pessoa precisa de estímulo o tempo inteiro para não encarar o próprio vazio, existe ali mais do que simples aborrecimento. Existe um coração sem descanso. Por isso tanta gente vive dependente de distração. Se não tem música, coloca música. Se não tem conversa, procura conversa. Se não tem série, vê série. Se não tem rede social, abre rede social. Se não tem compromisso, inventa compromisso. E, de novo, o problema não está nas coisas em si. O problema está em usar tudo isso como anestesia, porque anestesia não cura a ferida. Ela só adia a dor. E mais cedo ou mais tarde, a dor volta. Billy Graham vai ainda mais fundo quando diz que o tédio é uma das maneiras mais seguras de medir a vacuidade interior. Ele fala do tédio como um termômetro espiritual, revelando até que ponto o espírito do homem está oco. E então, ele chega a uma frase central: o Criador nos criou para si, e jamais nos sentiremos completos, satisfeitos, longe da comunhão com Ele. Talvez você mesmo já tenha sentido isso. Talvez já tenha vivido dias em que tudo parecia normal por fora, mas por dentro existia uma sensação difícil de explicar. Como se faltasse direção, como se faltasse sentido, como se a vida estivesse acontecendo, mas a alma continuasse parada em algum lugar escuro. Talvez você tenha tentado preencher isso com trabalho, talvez com pessoas, talvez com prazer, talvez com sonhos, talvez até com uma religiosidade vazia. Mas o espaço continuou ali. E então surge a pergunta mais importante de todas: por que nada parece preencher completamente? A resposta pode ser mais profunda do que imaginamos. Talvez o vazio exista porque o ser humano foi criado para algo que este mundo, por si só, nunca conseguiria oferecer. Talvez a alma continue inquieta porque está tentando se alimentar de coisas temporárias, sendo que sua fome é muito maior do que isso. Talvez a razão de tantas pessoas sentirem que falta algo não seja falta de mais uma conquista, mas falta de comunhão com o Criador. E é aqui que a palavra de Deus entra com força. A Bíblia diz, em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E Jesus declarou em Lucas 4:4, nem só de pão vive o homem. Essas duas verdades desmontam a mentira do nosso tempo. Você não é sustentado só pelo material. Você não vive apenas do que toca. Você não é apenas corpo, agenda, desejo, rotina e sobrevivência. Existe algo em você que clama por mais. E esse mais talvez não seja mais dinheiro, mais fama ou mais experiências. Talvez esse mais seja Deus. O capítulo inteiro é construído justamente sobre essa lógica. O homem procura, 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 mas continua vazio porque tenta viver só de pão, longe da comunhão com aquele que o criou. Talvez a alma esteja cansada porque se afastou da sua fonte. Talvez o coração continue inquieto porque está procurando em lugares errados aquilo que só pode ser encontrado em um lugar certo. Talvez a grande tragédia do ser humano seja justamente esta: tentar preencher com o mundo um espaço que foi feito para o eterno. E isso muda completamente a maneira de ver o vazio, porque o vazio deixa de ser apenas uma dor e passa a ser um aviso, um sinal, um chamado.
uma prova de que a alma ainda não encontrou seu verdadeiro descanso. Ele revela que existe uma procura acontecendo dentro de você. E essa procura não termina em bens, nem em status, nem em distrações. Ela só termina quando o coração encontra aquele para quem foi criado. É por isso que tantas pessoas continuam procurando, mesmo sem admitir. Procuram no amor humano o que só Deus pode sustentar. Procuram no sucesso o que só a presença de Deus pode dar. Procuram no prazer o que só a paz com Deus pode produzir. Procuram no barulho uma forma de não ouvir o próprio coração. Mais cedo ou tarde, a verdade volta. Na madrugada, no fracasso, no cansaço, no silêncio. Na sensação de que, apesar de tudo, ainda falta alguma coisa. E talvez hoje essa seja a verdade mais importante que você precisa ouvir. O vazio que você sente não é prova de que você fracassou. Pode ser prova de que a sua alma ainda está na procura. Pode ser prova de que você foi feito para mais do que este mundo oferece. Pode ser prova de que nada terreno consegue preencher completamente aquilo que nasceu com sede do eterno. Você pode tentar fugir por um tempo. Pode fingir por um tempo. Pode se distrair por um tempo. Pode até convencer os outros de que está tudo bem. Mas se a raiz continuar intacta, o vazio volta. Porque ele sempre volta quando a alma continua longe da fonte. Talvez a sua maior necessidade hoje não seja conquistar mais. Não seja correr mais. Não seja provar mais nada para ninguém. Talvez a sua maior necessidade seja parar, reconhecer, olhar para dentro e admitir que existe uma procura real acontecendo aí dentro. Admitir que existe um espaço que o mundo não conseguiu preencher. Admitir que você não consegue vencer isso sozinho. Porque, no fim, a alma não encontra descanso verdadeiro em coisas. Ela encontra descanso em Deus. E quando o homem entende isso, tudo começa a fazer sentido. O vazio deixa de ser apenas sofrimento e passa a apontar para a resposta. A procura deixa de ser um desespero sem nome e passa a ter direção. E o coração, que antes vivia correndo sem saber para onde, finalmente percebe que o que sempre procurou não era apenas paz interior, nem apenas sentido, nem apenas alívio. O que sempre procurou, no fundo, era voltar para Deus. Essa é a linha central de A Procura. Toda a humanidade clama por paz, mas continua vazia até reconhecer que foi criada para Deus e que não vive só de pão. Então, antes de ir embora, eu quero te fazer uma pergunta. De tudo o que você tem buscado até hoje, o que realmente conseguiu trazer paz para a sua alma? Se esse vídeo falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu ainda estou na procura. E se você quer continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal Fé que nos Move, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre a raiz desse vazio, o pecado que corrói a alma em silêncio.